Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É sempre legal quando chega essa hora. Quero agradecer muito as mensagens e participação do público pelo Brasil inteiro e até pelo exterior. Isso é muito legal mesmo. Peço que se inscreva no nosso canal e ative o sinal de alerta quando puder, porque isso ajuda a gente e também a plataforma a fazer com que o vídeo chegue cada vez mais longe. No programa de hoje nós vamos falar da pressão que o presidente do Senado está sofrendo. Ele não vai aguentar e não terá outra saída a não ser pautar o impeachment que os parlamentares estão pedindo. Já aumentou o número de senadores. E bomba! Governo arma cama de gato e deputados caem em mais um jabuti que permite o confisco de dinheiro do público nos bancos. E a primeira tripulação civil do mundo faz caminhada espacial a centenas de quilômetros acima da Terra. O passeio foi promovido pelo bilionário Elon Musk. São os destaques que preparamos para você no nosso programa de hoje, que está começando neste exato momento. Acompanhe com a gente. E começamos o programa de hoje com uma pergunta bem pertinente. Você acha mesmo que desta vez vai ficar tudo como estava antes? Vamos lá, melhorando a pergunta um pouco mais. Você acha que esse pedido de impeachment contra o ministro do STF não vai dar em nada? Se você pensa assim, lamento informar que você está errado. Pela primeira vez na história, existe a real e forte possibilidade de que o processo ande mesmo e seja votado no plenário do Senado ainda na gestão de Rodrigo Pacheco. Isso por dois motivos. O ministro Alexandre de Moraes não tirou o pé do acelerador, continua fazendo o que muitos entendem como extrapolando os limites dos poderes. Se o que tinha contra ele já era considerado muito, o ministro continuou aumentando a conta ainda mais e sem dar importância ao que os congressistas pensam. Isso é muito perigoso porque ele pode passar a ideia de que não vê os parlamentares e principalmente os senadores como uma ameaça, o que levaria a conclusões de que ele mantém a maioria na coleira. O segundo motivo é justamente essa insatisfação dos parlamentares que só cresce a cada dia. O número de senadores que pedem o impeachment do ministro está só subindo. Agora faltam apenas 5 senadores para que a casa tenha maioria absoluta e o presidente não possa mais segurar essa pressão. Um exemplo disso foi dado pelo senador Carlos Portinho na sessão plenária desta quarta-feira. Ele tomou a palavra para bater de frente com o senador Rodrigo Pacheco sobre a situação do colega Marcos Duval. Portinho está revoltado com o que chamou de cassação de um parlamentar, não pelo Senado, mas sim pelo ministro Alexandre de Moraes. As palavras dele ecoaram e muito nos outros senadores que viram a possibilidade do mesmo acontecer com eles amanhã ou depois. Veja o que disse o senador Carlos Portinho. Está um pouco longa a fala dele, mas é de muita importância para a reflexão. Veja. Quando o ministro Alexandre de Moraes penhora verba do Senado, que foi o que aconteceu, aliás, ele disse que estava, por um favor, liberando 30% da verba de gabinete. Com todo o respeito, a verba de gabinete é recurso do orçamento do Senado Federal. Ele está penhorando o Senado Federal. Pior, senhor presidente, quando ele diz, na sua petição, que buscou assistir no processo e certamente se posicionar quanto a isso, quando ele diz que Vossa Excelência e o Senado Federal são partes ilegítimas para ingressar naquele inquérito, que isso tudo é em sede de inquérito. Não há denúncia, não há instrução, não há sentença, não há condenação. Isso é medida cautelar. Só que essa medida cautelar, ela não está recaindo só sobre o senador Marcos Duval, sobre o seu salário,
que já seria ao arrepio da lei, e para o ministro do STF agir ao arrepio da lei é um péssimo exemplo, que aliás ele vem numa sucessão de abusos sobre matérias legislativas de deixar pasmo qualquer cidadão brasileiro, mas ele está indo sobre o recurso do Senado. E se o Senado não pode ingressar no processo para se defender, ele está invadindo uma competência originária, que diz respeito à independência dos poderes, ao equilíbrio, à sua harmonia, à sua gestão privativa dos seus recursos. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes diz que o Senado não é parte legítima para defender um recurso que é próprio seu, do Senado Federal, que é verba de gabinete, e fecha a porta na cara de Vossa Excelência, com todo respeito, ele não está deixando outra alternativa para esse Senado. Eu gostaria e quero lembrar aqui a todos, a verba de gabinete, o senador Marcos Duval não pode usar para o proveito próprio, senador Jacques Wagner. É para comprar passagem, para exercer o seu mandato parlamentar, é para ter o seu escritório de representação, como todos nós temos, é para as suas despesas de locação, de moradia, se ele tiver que alugar uma moradia, é para pagar a luz do seu gabinete, na sua representação. Então, ele está invadindo a competência do Senado. Ele não está indo só sobre o senador Marcos Duval. Ele está vindo sobre todos nós, sobre o Senado Federal e sobre Vossa Excelência, que nem no processo ele permite Vossa Excelência ingressar. O que resta? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria, senhor presidente, e a matéria é jurídica, não estou entrando no mérito, até nem poderia, é um inquérito, não tem denúncia, eu não sei nem do que ele está sendo acusado, eu sei que ele não matou e não roubou. E aí eu posso defender. Defender não ele, defender o Senado Federal, que precisa ser defendido. Está sendo mais uma vez diminuído por uma decisão do Poder Judiciário que invade a competência que é privativa do Senado Federal. E nós vamos, todos nós, ficar assistindo isso, achando que está tudo bem, quando ele vai sobre o senador da República, quando ele vai sobre o Senado, instituição, nos seus recursos orçamentários, na sua verba de gabinete, ele vai contra todos nós. E nós vamos assistir isso, senador Pacheco. Ao menos com relação a isso, e eu quero registrar os seus esforços em ingressar no processo. Mas se ele não aceitou a pergunta que lhe faço, o que nos resta? Esperar a boa vontade do ministro? Ou todos nós ingressarmos com mais um processo de impeachment, nesse caso só sobre a questão do senador Marcos Duval, que não é sobre o senador Marcos Duval somente, diz respeito a essa casa. Eu, como senador, quero defender sim um colega meu que não matou, não roubou, está sendo censurado nas redes, levaram todos os laptops, ele não pode ter laptop, não pode ter computador, não pode ter celular, ele não tem verba de gabinete. Com todo respeito, senador Pacheco, o senador Marcos Duval foi cassado por decisão do ministro Alexandre de Moraes e ninguém percebeu. Ele não é um zumbi, como disse o senador Girão, eu refleti muito sobre isso. Ele foi cassado, ele não tem meios de exercer a sua atividade parlamentar. Absurdo censurá-lo, agora em cima de verba do Senado Federal, dessa casa, dessa instituição do poder da República. Eu gostaria de saber, presidente Pacheco, qual é o prazo e o que vai ser feito, porque senão eu vou tomar atitudes. Todos nós temos que tomar. Amanhã não é o senador Marcos Duval, é qualquer um. E olha, o senador Marcos Duval não é PL, não é base de oposição necessariamente, é do partido Podemos. A preocupação é com o Senado Federal, que Vossa Excelência preside. Uau! Você viu aí que a temperatura está aumentando no plenário do Senado. E também você notou aí que, enquanto ele falava, o senador Jacques Wagner, que é do PT da Bahia, conversava como um papagaio, tentando fazer com que os outros senadores não ligassem para o que estava sendo discursado. E Carlos Portinho ainda tentou chamar a atenção dele, mas Jacques Wagner continuou do mesmo jeito. Muita coisa vai mudar e sabemos que do jeito que está hoje não vai ficar, não tem como ficar e nem voltar a ser como era antes.
Portanto, e verdadeiramente, estamos presenciando uma guinada de 360 graus na história política e partidária do Brasil. É uma demanda do tempo, é uma demanda do mundo. Vamos agora dar uma pausa para o recado de nosso apoiador, e é para quem sofre de dores pelo corpo, e quem vai dar o recado agora é o Andrei Andrade, que já está na linha. Fala aí, Andrei. Eu quero falar para vocês que eu fiquei tão feliz comprando esse medicamento articular para minha mãe tomar, para fazer esse tratamento, que eu resolvi colocar no grupo o articular, que eu coloquei, agendei como remédio para dor, né? Pessoa que necessitar, comprar também, porque vale a pena, viu? Minha mãe tá boinha, minha mãe não fazia mais nada, sentindo dor nos ossos, para tudo quanto era lugar. Minha mãe tá lavando roupa agora, minha mãe tá limpando casa, minha mãe tá uma bênção, uma senhora já com 87 anos de idade, tá fazendo de tudo dentro de casa, porque tá tomando esse medicamento. Olá, Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez para falarmos desse produto maravilhoso, para falar do Articular e o que ele vem fazendo na vida do povo. Gente, você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa que comprou o produto, melhorou e hoje contou o seu depoimento. E, gente, nós trabalhamos aqui com a verdade tem que ser dita. E por isso que eu falo, gente, não há nenhum produto ortopédico hoje que entrega o resultado que o Articular que entrega. Porque, gente, a maioria dos produtos que vendem aí por fora é tudo cálcio, colágeno, ômega, e esses produtos de fórmula simples, ele até dá resultado, mas a longo prazo. E não é o caso de quem está sofrendo muito com dor. Porque, gente, quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor quer a solução imediata. Eu sei disso porque eu também já senti dor. Para quem não sabe, eu tive condromalácia e artrose. E todos os medicamentos que eu tomei não dava certo, não resolvia nada. Gente, a pior coisa que você faz é você comprar medicação de farmácia, principalmente por conta própria, e você ir tomando lá o Dorflex, diclofenaco, Tandrilax. Daqui a pouco você chega a tomar morfina e tramal. E mesmo assim não vai resolver. Por quê? A química, quanto mais você toma, mais o organismo ele pede. Chega uma hora que já não faz efeito mais. E aí você compra e só empurra o problema com a barriga. E chega uma hora que não tem mais jeito. Aí tem que fazer uma cirurgia, aí tem que fazer um procedimento maior, aí o gasto é dobrado e o tempo que você perdeu também. E tempo é dinheiro, né, gente? Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com dores, dor no joelho, coluna, saiba que o Articular, ele é um produto que age rapidamente. Ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar aonde é o desgaste e ele vai lá na raiz do problema, fazendo toda a restauração, toda a lubrificação da parte locomotora, e você vai ver que na primeira semana de uso, você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar sem sentir dor nenhuma. E o melhor, gente, resultado garantido. Antigamente, o povo fazia cirurgia, procedimentos de prótese. No caso, por exemplo, de um desgaste, antigamente você ia na clínica ortopédica, fez o exame, o raio-x ou a ressonância, diagnosticou o desgaste, vai falar assim, ó, vamos colocar uma prótese. Só que, gente, prótese, você fica 30 dias sem poder andar, dependendo do lugar. Tem o pós-operatório, tem remédio, cicatrização, fica afastado, perde dias de emprego. Então, gente, acaba não sendo um procedimento adequado. Hoje, tem desgaste, é tratamento com ácido hialurônico. A tecnologia está muito avançada. E o ácido hialurônico, ele chega a ser superior à prótese, porque a prótese ainda pode dar rejeição. O ácido hialurônico não. Ele reconstrói os tecidos que já não tem mais. A cartilagem, aquele buraco, deixa de existir. Só que hoje você tem um Articular que dentro da cápsula já tem o ácido hialurônico. Ou seja, gente, você não vai precisar aplicar prótese. Você não vai precisar passar por um procedimento cirúrgico. E muito menos gastar dinheiro com as infiltrações. E, gente, eu falo pra você por experiência própria. O negócio que dói são as infiltrações. Você imagina uma agulha do tamanho de uma caneta entrando direto no joelho. Além de você pagar um preço absurdo, que chega a ser de R$1.500 a R$2.000 uma injeção, você ainda tem um procedimento totalmente invasivo, que é uma injeção. Gente, dói muito. Então você vai tomar 2 cápsulas ao dia do Articular, e a mesma coisa de você estar aplicando uma injeção por dia, porque ele já tem o ácido hialurônico junto com as demais composições, e ela vai acabar com aquela dor no joelho. Você que tem artrose, você que tem artrite, fibromialgia, hérnia de disco, você que não aguenta mais trabalhar. Andrei, eu já fiz diversos procedimentos, vários tratamentos e eu não consegui resultado. O Articular que vai resolver pra mim? Com certeza, eu te garanto, esse produto vai mudar a sua vida. Se você foi diagnosticado uma cirurgia, alguma coisa, antes de operar, faça uso do Articular, porque eu garanto pra você que você não vai precisar nem colocar essa prótese. Então, gente, você que tá sofrendo bastante, já pega um papel e caneta, porque hoje tá incrível. Pra hoje, todos que ligarem, eu vou dar um desconto muito especial, fica menos da metade do preço pra quem ligar hoje, nesse telefone aqui, ó, 0800 591
4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, pode ligar do seu celular, do fixo. E se você também quiser apontar sua câmera para o QR Code que está bem aqui abaixo, é só você apontar e você já cai direto para o WhatsApp e você vai ter um atendimento personalizado. Nós vamos entender o seu caso. Você pode passar o que você já tomou, qual o tratamento que você fez e você vai ser acompanhado. Vai ter um especialista que vai te acompanhar o seu tratamento para que você tenha um melhor resultado, um resultado mais rápido, porque o que eu quero é a sua satisfação. Eu quero que você também mande o seu depoimento para a gente, para nós colocarmos aqui e a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, nós diminuirmos essas dores do povo. O povo precisa trabalhar, nós precisamos ter saúde e qualidade de vida para viver nossa vida e aproveitar a cada momento com quem a gente gosta, com quem a gente ama. Então, gente, não troque a sua saúde por nada. Saúde é a base, é a estrutura. E se você cuida da sua, ligue agora. 0800 591 4391. E para finalizar, Paulo, ligou hoje, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, ainda recebe o tapete massageador para os pés, que é ótimo para ativar a circulação, tirar gota. Quem tem problema de varizes é maravilhoso. E ainda recebe um relógio, hein, inteligente, que mede pressão, batimento cardíaco e te avisa sobre os movimentos diários. E para finalizar, ainda vai receber um aparelho de massagem profissional. Esse aparelho de massagem você pode levar para o trabalho, pode usar em casa, no carro, ele é ótimo. Você aplica nas regiões da dor, ele te ajuda muito, desinflama todos os nervos, é ótimo. É o mesmo usado nas clínicas de ortopedia, RPG, maravilhoso. Ligou, ganhou de graça, recebe tudo em casa e o pagamento é só para o mês de outubro. Pagamento para outubro. Então liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. A situação do ex-ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos está só piorando. Uma enxurrada de denúncias contra ele está vindo à tona. O curioso é que todas essas denúncias se referem a fatos que começaram a acontecer lá atrás, há longos tempos passados. No caso da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, já vinha desde maio do ano passado e ninguém denunciava. Ou seja, a informação a respeito do temperamento inapropriado do então ministro já era de conhecimento das altas esferas do governo há muito tempo. E ninguém fazia nada. No mínimo, houve uma prevaricação ou um acobertamento de crimes previstos no Código Penal. A denúncia da vez agora foi publicada pelo site Metrópolis e traz um ex-diretor do Ministério chamado Leonardo Pinho, um sociólogo, que diz ter sido vítima de assédio moral por parte do ex-ministro ao longo do ano de 2023 inteiro. De acordo com o sociólogo, que é candidato à prefeitura da cidade de Valinhos pelo PT, no interior de São Paulo, foram muitos os episódios de assédio moral, incluindo agressões verbais e físicas durante reuniões dentro do Ministério. Um dos incidentes aconteceu em novembro de 2023, quando Silvio Almeida teria dado socos na mesa enquanto gritava com o diretor. Pouco depois, Pinho pediu demissão do cargo. Todo mundo sabia disso, mas ninguém queria comentar o assunto. E nem mesmo o presidente-chefe do executivo pensava em tomar uma posição. Silvio Almeida só perdeu o cargo no Ministério dos Direitos Humanos porque as ações dele ficaram insuportáveis e vazaram para a imprensa. Caso contrário, ele ainda poderia estar ocupando o mesmo posto e fazendo o que os denunciantes disseram que ele sempre fazia. E veja que essas denúncias partiram do pessoal dele mesmo e do próprio governo, ou seja, um desentendimento doméstico, se é que podemos chamar desse jeito. Também é curioso não vermos nenhuma manifestação por parte daqueles que dizem, toda vez que uma situação dessa aparece, que mexeu com uma, mexeu com todas. Onde está esse pessoal agora para defender os seus? E vai dizer que não se trata de hipocrisia? Ficou todo mundo calado. Ninguém saiu escrachando ninguém. Ninguém saiu escrachando o ministro. Isso só acontece quando há algum interesse ideológico por trás. Quando o fogo é amigo, a ordem é fingir que nada aconteceu para ver se o assunto cai no esquecimento.
E agora olha só que assustador. Você lembra quando o presidente Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro de todo mundo que estava nos bancos? Foi tudo: poupança, aplicações e conta corrente. Isso porque o governo dele enfrentava problemas de falta de caixa para cumprir com as metas fiscais da época. A ministra da Economia era Zélia Cardoso de Mello. O Brasil veio abaixo naquela época depois daquilo que foi chamado de empréstimo compulsório. Só que quando o governo começou a devolver, criou uma série de dificuldades para quem tinha dinheiro a receber, sem contar que os valores, quando eram retornados, estavam defasados, consumidos pela desvalorização. Teve gente que perdeu a própria vida por causa disso. E o ex-presidente ficou marcado pelo ato que estava previsto na Constituição Federal. Pois na noite desta quarta-feira, 11 de setembro, o fantasma voltou a assustar novamente. Deputados aprovaram na madrugada de hoje, 12 de setembro, o projeto de lei 1847 de 2024, que vai possibilitar ao governo o confisco de recursos bancários supostamente esquecidos e depósitos judiciais não reclamados. Os montantes são avaliados em mais de 20 bilhões de reais. A medida idealizada no Senado visa compensar a desoneração da folha de pagamento. O Banco Central aponta que os fundos esquecidos, incluindo recursos do PIS/PASEP, não deveriam ser considerados como receita para atingir a meta fiscal, pois não representam um esforço arrecadatório direto do governo. Segundo o banco, esta prática poderia comprometer a integridade das estatísticas fiscais e da apuração do resultado primário. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, juntamente com Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, liderou a obstrução na Câmara dos Deputados contra esse projeto de lei. A parlamentar destacou que essas medidas foram adicionadas ao projeto na calada da noite, sem ampla discussão, um jabuti. O deputado Marcel Van Hatten também foi um dos que gritaram contra o projeto, denunciando as ações do governo como um retorno aos tempos de confisco de Fernando Collor de Mello, algo que muitos acreditavam não ver mais no Brasil. Ele, o deputado, incentivou os cidadãos a verificar ativamente todos os dias com o Banco Central se possuem valores a receber, criticando duramente o que chamou de manobras noturnas para expropriar recursos financeiros dos cidadãos. A questão já está gerando uma polêmica muito grande e vamos ver o que o Supremo vai dizer a respeito disso, porque desde que Fernando Collor de Mello confiscou o dinheiro do povo, entre 92 e 93, foi votada uma emenda com caráter de cláusula pétrea que não pode ser alterada a não ser por outra Constituição, proibindo o confisco de recursos de toda espécie. A Lei 1085, de 12 de junho de 2002, no seu artigo 85, diz que a contribuição a que se refere o artigo 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que fala inclusive de recursos desta natureza aí, não incidirá a partir do 30º dia da data de publicação da emenda constitucional, que foi promulgada naquele mês de junho de 2002. Ou seja, o governo não pode botar a mão nesse dinheiro do público por força de lei pétrea. Será que tinha alguém sabendo disso? Muito bem, agora nós vamos analisar esse assunto com o nosso professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Essa medida do governo, que é bem característica de empurrar os jabutis na calada da noite, aproveitando que os parlamentares estão ali cansados e não vão olhar o conteúdo das matérias e acabam votando o que não devem, pode ser um prenúncio do que ainda pode vir aí pela frente. O que você achou? Seja bem-vindo.
Olá, Paulo. Obrigado. Saudações à nossa audiência. Bom, meu pai dizia: quem age na calada na noite, com certeza é usurpador, né? Eles se aproveitaram, como você falou, desse cansaço típico e do desconhecimento legal dos nossos deputados, porque, convenhamos, você desconhecer a própria Constituição, você citou aí a lei de 2002, né? E tem uma emenda constitucional de 2001, artigo 32. Desculpe, emenda 32, artigo 62, inciso 2º, que também fala que o governo não pode se aprover, tomar nenhum tipo de ativo financeiro. Por nenhum tipo, não existe espaço para nenhuma discussão, é nenhum tipo. E eu estava dando uma olhadinha do jeito que essa legislação passou, essa reoneração da folha, que é um projeto que tem lá de 2011, da época da Dilma, que a gente lembra que ajudou, contribuiu, inclusive, para aquela crise financeira que o Brasil vivia naquela época, e essa desoneração deveria durar até 2027. O Lula vetou essa extensão, o Congresso derrubou o veto, aí foi para o STF, claro que o STF votou a favor do governo. Ainda tem uma peculiaridade dessa votação, né? Porque o prazo se encerrou ontem para ser votado, e eles votaram de madrugada, hoje, portanto, fora do prazo. Mas é claro, coincidentemente, o debate sobre extensão do prazo, que ficou até segunda-feira, agora para o presidente Lula assinar e homologar, enfim, essa lei, caiu na mão do ministro Zanin, que apenas por acaso foi advogado pessoal do presidente e indicado por ele ao STF. Então, aquele prazo legal que já havia sido rompido na noite de ontem, à meia-noite de ontem, que a lei foi aprovada de madrugada, hoje, né, às 1h49 da manhã, o STF simplesmente jogou adiante mais 3 dias e, portanto, a lei vai passar a valer a partir do momento que o presidente assina. Mas além desse jabuti horroroso, inconstitucional, claro, se nós vivêssemos um país decente, o STF ia perceber, afinal é esse o órgão responsável por perceber as falhas constitucionais, ele obviamente perceberia que há uma falha nessa legislação, porque ela agride à própria Constituição, e essa lei deveria ser jogada fora, ela não pode estar do jeito que está. E existem outros jabutis escondidos ali, que eu estava lendo a lei com um certo cuidadozinho, ainda não deu muito tempo de ler os detalhes mais técnicos, mas tem coisa como pente fino em benefícios sociais e INSS. Ou seja, a gente vai começar a ver, de repente, a aposentadoria de idosos que não conseguem fazer prova de vida, por exemplo, sendo cancelados. Então é uma sanha arrecadatória que não perdoa nada. Corte de benefícios fiscais a empresas que não estão em dia com o INSS. Tem uma série, atualização de bens imóveis, regulação de bens e, claro, que a que mais é assustadora é essa dos depósitos retidos em questões judiciais ou dinheiro esquecido em conta. Estimativa aí em torno de 20 bilhões que o governo pode amealhar, para não dizer roubar, desse dinheiro que é privado e que o governo não pode constitucionalmente acessar. É aquilo sempre lembrando, né, Paulo? Quando uma empresa vai mal, uma das primeiras coisas que ela faz é reduzir custo. Eu estava olhando os custos de viagem do governo federal só no ano passado, 3,3 bilhões. Então bastaria cortar custos do governo, mas não. Ele está numa sanha arrecadatória, ele tem que achar dinheiro. E aqui lembrando que acabamos de anunciar o crescimento do PIB, é preciso lembrar que um dos fatores que é colocado para fazer o cálculo do PIB são gastos do governo. Então, quanto mais o governo gastar, é claro que o PIB pode subir. E eu posso lembrar, inclusive, no regime civil-militar. Os militares gastavam muito, investiam muito com dinheiro emprestado, então o PIB crescia. É um falso crescimento, uma política arrecadatória ilegal. A gente pode dizer que é legal, você citou uma lei, eu citei a outra emenda constitucional, é ilegal. Eu teria esperanças, se a gente vivesse um tempo de normalidade, que o STF enxergaria isso, né? Mas como já passou pelo Zanin até a própria prorrogação do prazo, aparentemente ninguém vai reparar nesse pequeno detalhe, é ilegal. Olha, o que aparenta aí é que a interpretação da Constituição vai da conveniência, né? Aquilo que for conveniente, beleza, toca. Aquilo que não for conveniente, falei, olha, eu não entendi nada disso que eu acabei de ler, eu entendi outra coisa completamente diferente. E o que assusta é que a dívida consolidada brasileira já passou de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É muito dinheiro. Quando começar a faltar dinheiro, por exemplo, para pagar as contas, né? Conta de luz, conta de água, né? Dos ministérios, quando faltar dinheiro para pagar o salário do funcionalismo público, aonde mais vai se tirar? Aonde mais vão bater a mão? Porque, veja bem, se nós temos hoje um recorde de arrecadação e o dinheiro não está dando, poxa, tem muita coisa errada nesse processo. E a partir desse momento,
em que o governo agora está autorizado pelo Congresso, pelo menos nessa primeira parte, a botar a mão no dinheiro que é do público, que está nos bancos, você não acha que isso pode causar uma certa insegurança, um medo, né, de voltarmos ao tempo, mesmo sabendo que é uma cláusula pétrea, mas hoje em dia ninguém mais confia no que está na Constituição? Então, mesmo tendo isso, uma cláusula pétrea na Constituição, você não acredita que isso possa voltar, né, com firmeza, esse fantasma do confisco e muita gente tirar dinheiro do Brasil e jogar para fora? Não sei se a nossa audiência vai lembrar, Paulo, mas alguns meses atrás, aqui mesmo no teu programa, a gente alertou, olha, quando a gente começar a ouvir coisas como confisco, congelamento, quem sabe até mudança de moeda ou emissão de dinheiro, comecem a ficar preocupados, porque é sinal que a boca de saída do dinheiro público é maior que a boca de entrada. A gente está comprometendo quase 90% do nosso PIB já. Então, claro que ano que vem vai faltar dinheiro para aquelas despesas que o governo não está disposto a reduzir, como emendas parlamentares, as viagens, os custos extras desses muitos ministérios que nós temos. Mas sim, é claro que é preocupante, porque chega uma hora que uma empresa, o Estado, no fundo, é uma empresa, né? E ela é sócia de todos nós, por isso que ela é o maior sócio acionista de cada um de nós, ela tira uma parte significativa de cada centavinho que cada brasileiro ganha, e ela não trabalha para isso, porque ela não devolve os serviços equivalentes, ainda mais nós aqui, né? Eu aqui no Sul, nenhum dos 3 estados do Sul recebe sequer metade do que arrecada em impostos federais em serviços. Então, sim, eu temo, não quero alardear, não quero criar teoria da conspiração, mas a gente já falou no passado, se começar a aparecer coisas como confisco e congelamento, a gente tem que ficar preocupado. Por enquanto, não é uma boa notícia, mas por enquanto o governo, o Haddad já está falando que vai pressionar para aumentar mais ainda os impostos. Então, por enquanto, eles estão na sanha arrecadatória. Quando eles perceberem, se eles continuarem gastando do jeito que estão gastando, tem que lembrar que a gente, passadas essas eleições para prefeito, já vai começar a se pensar nas eleições para presidente e governador. Então, os gastos vão subir nas emendas parlamentares, a própria campanha eleitoral custa dinheiro público. Talvez chegue um momento que eles pensem, não, está na hora de a gente começar a pensar em políticas mais radicais ainda. Além de um confisco, por exemplo, desse dinheiro, entre aspas, parado, aqui lembrar que dinheiro é privado, é dinheiro de pessoas que talvez tenham esquecido lá, algum parente que faleceu e dinheiro ficou lá. Eu mesmo já tive dinheiro retido em causa judicial, ficou lá um ano parado, até que a decisão judicial fosse finalmente decidida e fui lá e retirei esse dinheiro. Mas imagine quantas pessoas que não são alertadas, e a gente pode até antecipar. Quando isso aí for regulamentado, o prazo para as pessoas ficarem sabendo disso vai ser muito curto e a informação vai ser pouquíssimo divulgada. Aliás, eu desafio a nossa audiência a assistir os jornais das famosas mainstream da TV aberta e ver se algum deles vai mencionar que isso aí é ilegal e inconstitucional. Você está ouvindo aqui com o Paulo, talvez ouça em outros programas alternativos, mas a grande imprensa não vai mencionar que esse confisco é ilegal. Por isso a importância dos veículos alternativos, né? Porque aqui a gente pode mostrar a verdade e analisar. Você agora acabou de falar das eleições de outubro. Dependendo do resultado dessas eleições, é possível que essas pessoas fiquem ainda mais apavoradas e comecem, né, uma sana arrecadatória de outro mundo, porque não sabe se vai continuar depois. Entendeu? Ou seja, é um negócio extremamente complicado. Não estamos dizendo que vai acontecer isso, estamos analisando os riscos. Existe essa possibilidade. Porque meter a mão em dinheiro público, ou seja, dinheiro esquecido, como você acabou de dizer, que está lá no banco, ou um dinheiro que foi depositado em juízo e que o cara não foi lá buscar, o dono não foi lá buscar, pode ser que amanhã ele vá, pode ser que depois ele vá, no ano seguinte ele vá. Agora, o governo não pode chegar e meter a mão, porque isso é proibido pela Constituição. Mas os caras estão indo lá. Pisolato, fica por aí, que a gente já volta com você para a gente analisar outros assuntos pertinentes também. É bem rapidinho, tá? Só um minutinho. Porque agora nós vamos dar um outro recado, né? Dar um recado para você que está com problemas na hora de uma relação amorosa com sua amada. Pois fique sabendo que tem solução para isso, hein? E é bem legal. Se liga aí no recado da Tatá Onofre. Sim,
E o Max Viril Power 40 é incrível. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem várias responsabilidades, né, Paulo? O homem foi criado para ser o pilar da casa para nunca falhar. Mas a verdade é que com a rotina, com o estresse, com tantas coisas, problemas circulatórios, tudo isso impacta sim, diminui o desempenho. O homem ele já tem hoje uma queda muito grande de testosterona. Tem uma produção de 25% a menos se a gente comparar com os nossos avós, com os bisavós. E a testosterona, só testosterona já é importante para absolutamente tudo, até para a parte emocional. Por isso que às vezes você que está acompanhando aqui o programa já acorda deprimido, sem motivo, acorda sempre cansado, indisposto, chega em casa cansado também. Não é só a rotina, a testosterona é importante. E o Max Viril Power 40, ele já regula isso. E outra coisa, você que é diabético, tem qualquer problema circulatório, presta atenção. Quando a gente fala do nosso Power 40, ele é importante exatamente porque qualquer problema circulatório mínimo vai diminuir a sua potência. O diabético, ele pode sofrer até com ereção mais flácida, sabe, Paulo? Às vezes não fica tão firme como deveria. E o nosso Max Viril Power 40, ele já fortalece cada terminação nervosa. Além dele trabalhar a rigidez, ele melhora todo o fluxo sanguíneo, dilata as veias, aumenta o calibre das veias, melhora o fluxo sanguíneo masculino, bombeando mais sangue para o órgão genital. Isso vai trazer muito mais potência, uma ereção duradoura e a prevenção de disfunção erétil, entre outros problemas. Mesmo com a medicação em dia, você que tem problemas circulatórios, é muito importante se cuidar. E ele vai trazer de volta o desejo, o apetite sexual. Além disso, ele vai trazer de volta a potência, a qualidade. Às vezes você acha que não precisa. Aí começa a tomar, Paula, a diferença é muito grande. Você consegue namorar por mais tempo, fica firme, ereto e não falha. Faz o seguinte, anota já o telefone, ó, 0800 323 0090. 0800 323 0090, Max Viril Power 40. Esse é incrível, tem efeito imediato no seu corpo, é forte, concentrado e é natural, não atrapalha a sua medicação, não tem nenhum efeito colateral, ao contrário, é uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela virilidade, traz de volta a confiança. Você que é solteiro, divorciado, às vezes é tão difícil, né? A gente conhece alguém, é tanta paixão, tanta vontade, que quando você vê já foi. O Max Viril Power 40 ajuda no controle da ejaculação e da ereção. Ou seja, vai trabalhar a hipersensibilidade, meu amigo. Você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Nada de 5, 10 minutinhos, não. Com o Max Viril Power 40, você consegue prolongar o seu jogo, prolongar o seu tempo de ação. Você que é casado há muito tempo, é normal também o relacionamento esfriar. Só que tomando todos os dias, volta o desejo, volta aquela qualidade, a intimidade do casal, porque não pode se perder. A vida é uma só. Nós só temos essa vida. E aí não dá para viver em torno só dos filhos, dos netos, do trabalho, das preocupações. Tem que tirar um tempo de qualidade com quem você ama. O Max Viril Power 40 vai te ajudar nesse desafio. Ó, pega o telefone e liga 0800 323 0090. Tira um print aqui e liga, porque se você falar que é telespectador, ó, eu vou liberar 70% de desconto. Desconto de funcionário mesmo, que é para você conhecer um tratamento importado e incrível com o melhor custo. Além disso, vai um AirDots, que é aquele fone sem fio Bluetooth, e vai também o smartwatch top de linha. Aquele que você consegue receber notificação do WhatsApp, batimentos cardíacos, você acompanha passos, uma série de funções. E é presente o smartwatch, não é sorteio, não é presente mesmo, junto com esse fone sem fio Bluetooth. E o descontão, ó, tá demais, hein, Paulo? Tem que aproveitar, gente, tem que se cuidar com o Max Viril Power 40, ó, 0800 323 0090. Esse aí deixa o homem preparado, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de informação e análises aqui no Mundial Telenotícias. E olha só que legal o que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 12 de setembro. Uma tripulação de 4 pessoas a bordo de uma cápsula da SpaceX realizou a primeira caminhada espacial privada do mundo, quando um astronauta saiu da espaçonave Crew Dragon preso a um cabo para o vácuo do espaço a centenas de quilômetros da Terra. Que imagem bonita, obviamente que ali é uma ilustração gráfica, mas logo logo vai aparecer a imagem real. O bilionário Jared Isaacman, de 41 anos, foi o primeiro a sair por volta das 6 horas e 52 minutos, horário de Brasília.
Após retornar alguns minutos depois, a engenheira da SpaceX, Sarah Gills, de 30 anos, fez sua vez no espaço com todas as manobras transmitidas ao vivo no site da empresa. Em casa, todos nós temos muito trabalho a fazer, mas daqui a Terra parece um mundo perfeito, disse Isaac Mann após sair da espaçonave com o planeta cintilando em meia sombra abaixo dele. Que imagem bonita! A caminhada espacial estava programada para durar cerca de 30 minutos, mas os procedimentos para prepará-la e finalizá-la com segurança levaram cerca de 2 horas. O objetivo era testar os novos designs de trajes espaciais e procedimentos para a cápsula, entre outras coisas. Zachman Gills Scott Poteet, de 50 anos, tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, e a engenheira da SpaceX, Anna Menon, de 38 anos, estavam orbitando a Terra a bordo da Crew Dragon desde o lançamento da missão Polaris Dawn na terça-feira de madrugada na Flórida. Menon e Poteet permaneceram dentro da espaçonave durante a caminhada espacial. Bom, para quem tinha dúvidas, né, Pisolato? Ali deu para ver que a Terra é mesmo redonda, né? Para aqueles conspiracionistas que achavam que a Terra era plana, já ficou bem claro ali que não é, né? Eles vão dar um jeito de explicar que os terraplanistas, né? Eles vão dar um jeito de explicar que é uma fake news ou coisa parecida. Olha, Paulo, eu sou um entusiasta de tecnologia, eu vou plagiar o Neil Armstrong há 55 anos atrás, quando ele disse um pequeno passo para o homem, pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, quando ele pisou na Lua pela primeira vez. E eu lembro que na época, muita gente criticou e pensou, tá, e daí o cara pisou na Lua, o que vem daí, né? Olha, a imensidão de tecnologia que se desenvolve a partir desse tipo de projetos. Olha, eu estou segurando aqui na minha mão, ó. A caneta esferográfica veio da corrida espacial, a internet veio da corrida espacial, a comida desidratada, aquele macarrão, aquele miojo que a gente tem em casa, veio da corrida espacial, a comunicação celular veio da corrida espacial. É muita tecnologia que é desenvolvida. Então a gente olha, o homem lá, 700 quilômetros do solo terrestre, pôs um pezinho para fora da nave, depois a Sarah fez a mesma coisa e ficaram lá 20 minutos. Mas o que eles estão fazendo é desenvolver tecnologia, que talvez a gente nem vai perceber que veio daí. Mas é algo fantástico, né? Só essa imagem mirando para a Terra, eu chego a me arrepiar quando vejo uma coisa dessa, porque é algo grandioso. E em história, comparar isso, por exemplo, às navegações. O desafio que os grandes navegadores tiveram lá no século XV, XVI, é o equivalente, é a nova fronteira hoje. Eu sei, a gente, como o próprio Jared falou, né? A gente tem muito problema aqui na Terra para resolver, mas talvez através de grandes expansões tecnológicas como essa, e o Elon Musk tem essa coisa dentro dele, que ele é um multi-empresário, multi-empreendedor, a mente dele não para, aqui, lembrando que ele é um professor de matemática, ele é formado em matemática, mas ele consegue ver o mundo do futuro. E o que ele está provando é isso, consegue fazer uma viagem com um foguete, que é o Crew Dragon, né, que até o nome já é bastante sugestivo, né? Ele consegue fazer uma viagem com 1/10 do custo que a ONU fazia com os antigos ônibus espaciais. Então eu sou otimista com relação a isso. E é curioso que a gente está falando de novo do mesmo Elon Musk, né? Que nós já vamos agora dar sequência. Só quero também completar a informação de que o Crew Dragon, aí, essa Polaris Dawn, está aí a 2 ou 3 vezes acima da Estação Espacial Internacional. Olha que legal, ele está indo lá pertinho já do cinturão de Van Allen. E o objetivo com isso aí é a possibilidade de fazer turismo para a Lua. Olha que legal. A única coisa que me preocupa nessa história toda, que me deixa extremamente curioso, é saber como é que o homem vai passar pelo cinturão de Van Allen, que é um cinturão radioativo extremamente perigoso e que a turma tem quebrado cabeça aí há anos para saber como é que vai fazer e vai ficar complicado. O engenheiro da NASA disse que a NASA lá em 69 tinha essa tecnologia, mas a NASA perdeu. É meio difícil de acreditar nessas coisas. Como é que você perde, né, uma caneta, uma panela, até um boi você perde. Agora, né, a virgindade se perde, agora perder uma tecnologia de atravessar um cinturão radioativo é demais, né, Pisolato? Né? Agora... Já que eu fiz analogia...
Deixa eu só concluir, Paulo. Claro, Já que eu fiz claro. analogia com as navegações, Dom João II, que foi rei de Portugal, ele também estava preocupado que os outros países roubassem a tecnologia das navegações lá no século XVI. Ele também dizia mais ou menos isso. Não, essas cartas náuticas foram perdidas. A gente não sabe como é que a gente chegou nas Índias, no Brasil e tal. Não é uma política nova, né? A NASA vê a SpaceX e o Elon Musk como um grande competidor, né? E o Elon Musk, né? Esse cara mesmo, é o mesmo cara que está em litígio com o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. Imagine, Pisolato, o network do Elon Musk. As pessoas que esse cara tem aí, né, como influenciadores ou pessoas influentes mesmo, né, no círculo de amizade dele. O cara vai ser o primeiro trilionário da Terra daqui a 2 anos. Né? São as previsões. Você não acha que o pessoal acabou extrapolando, né, com essa tentativa de ferrar com ele? Quer dizer, essa corda tende a arrebentar para o lado mais fraco, né? Resta saber quem é o lado mais fraco dessa história. O que você acha? O ministro Alexandre de Moraes, ele é uma espécie de Leviatã sem contrato social. Se a nossa audiência procurar depois a capa do livro Leviatã, do Hobbes, vai aparecer lá um rei gigantesco, com uma coroa na cabeça, e o corpo dele é composto das partes dos corpos das pessoas que escolheram ele para ser o rei. O nosso Alexandre de Moraes é um Leviatã sem contrato social, ele não foi eleito. Mas as partes que compõem ele, porque a gente não pode só pôr a culpa nele, a gente viu a quantidade de assinaturas para o impeachment que saiu da Câmara, só 153 deputados assinaram, nós temos 513, então tem muitos deputados que estão compondo as partes desse Leviatã, os senadores que ainda estão resistindo, ainda faltam lá 5 assinaturas, Rodrigo Pacheco, e olha, convenhamos, há muitas pessoas, eu convivo com o meio que eu posso afirmar isso com certeza, muitas pessoas que apoiam, acham que ele está certo mesmo, está defendendo a democracia. E olha, o que ele está fazendo aqui é afetando, inclusive, o capital financeiro brasileiro. Ele está criando um risco Brasil, porque é inseguro juridicamente investir no Brasil. Se ele fez com Elon Musk, que é hoje uma figura, talvez a figura mais conhecida, recebe proposta até do Trump para ser um assessor, um secretário do Trump. Se o Trump ganha, vamos ter mais uma complicação, porque aí com certeza sanções virão. Tudo isso porque o indivíduo ele tem presos particulares, ele pega esses modelos tipo Marcos Duval, Felipe Martins, Daniel Silveira e mostra, olha, isso aqui é o que acontece com quem me desafia. Então se ele é um Leviatã que é um tanto quanto vaidoso, mas eu acredito, como você falou no começo, Paulo, eu acredito que o Senado ele está sentindo a força. Tá? 7 de setembro mostrou isso, que a população, 7 de setembro da Avenida Paulista, 7 de setembro de Brasília mostrou isso. Há uma pressão muito grande, a gente depende inclusive das eleições municipais, ver desse resultado para saber o que virá depois desse resultado. Mas eu acho arriscado o que ele faz, porque ele não está preocupado com a questão financeira, com o risco Brasil. A gente vai perder alguns bilhões de dólares só por esse evento do Elon Musk. Porque tinha pessoas, e não eram poucas, que viviam do Twitter, do X, né? Sem contar o fato de muitos empresários começam a pensar se vale a pena investir num país com insegurança jurídica, porque você terá que concordar todas as vezes com esse Leviatã. Se você discordar dele em algum ponto, pronto, cai a casa, os bens são apreendidos. Então, acho que torna bastante inseguro. Obviamente, eu torço para que a liberdade ganhe essa queda de braço. Eu acho que, por mais conhecimento que o ministro Alexandre de Moraes tenha, eu acho que é hora de ele ter a hombridade, a honra de dizer, olha, eu já passei num concurso para professor mesmo, eu estou causando um mal maior ao Brasil de que permanecer no cargo que eu estou. Talvez seja uma saída alternativa, já que depender do Senado para aprovar um pedido de impeachment, ir para uma comissão, julgar pelo Senado, cair no STF, é um processo tão longo que vai ser desgastante para o povo brasileiro e para a economia brasileira em especial. E agora vamos falar do conflito no Oriente Médio. Bombeiros combateram incêndios no norte de Israel nesta quinta-feira, 12 de setembro, provocados por uma série de foguetes disparados do Líbano. Equipes de combate a incêndios atenderam a vários focos após projéteis atingirem a região da Galiléia Ocidental, em Israel, perto da fronteira com o Líbano. O exército israelense informou que cerca de 15 mísseis cruzaram o Líbano para Israel, alguns deles interceptados por sistemas de defesa aérea. Não houve relatos de feridos.
A ofensiva, que foi atribuída ao Hezbollah, foi em resposta à ação das forças de Israel, que vem destruindo com o poder de fogo do Hamas na faixa de Gaza. O porta-voz das forças israelenses, Rafael Rosenjan, nos mandou um vídeo detalhando os avanços que estão tendo em relação ao desmonte dos extremistas do Hamas. Veja. Vocês têm curiosidade de saber qual a situação atual do Hamas na faixa de Gaza? Vou mostrar para vocês a situação do Hamas como foi apresentada pela própria liderança do Hamas em Gaza. O chefe da brigada de Khan Yunis, Rafi Salameh, enviou ao chefe do Hamas, Yahya Sinwar, uma carta secreta que relata a situação atual da ala militar do Hamas. Essa carta foi confiscada pelas nossas forças nas operações em Gaza. O chefe da brigada descreve assim a situação do Hamas. 70% dos armamentos do Hamas foram destruídos. 95% dos foguetes foram neutralizados. 50% dos terroristas foram eliminados ou feridos e muitos fugiram, permanecendo com apenas 20% de seus combatentes. Podemos acrescentar que mais da metade da liderança do Hamas já foi eliminada, entre eles 7 comandantes de brigada, 22 comandantes de batalhão e mais de 150 comandantes de companhia. A carta escrita pelo comandante de brigada de Khan Yunis tinha como objetivo mostrar para Sinwar o enfraquecimento do Hamas, clamando pela sua vida. Mas não durou muito tempo. Alguns dias depois, no mês de maio, Rafi Salameh, esse mesmo comandante que escreveu essa carta, foi eliminado, junto com o número 2 do Hamas, Mohammed Deif. Acho que o mais importante dessa carta não é o que está nela, e sim o que foi omitido da carta. A carta não relata os danos à população civil de Gaza, o sofrimento de mulheres, crianças e idosos, o preço terrível que civis estão pagando nessa guerra. Porque o sofrimento dos civis é parte da estratégia do Hamas. Por isso eles são usados como escudos humanos, são muitas vezes proibidos de evacuar zonas de combate, suas casas, mesquitas, escolas são usadas como centro de controle pelo Hamas. Vejam, o Hamas todos os dias publicam dados mentirosos sobre danos a civis na faixa de Gaza, sem mencionar sequer uma vez os terroristas eliminados. Mas essa carta secreta, que foi confiscada pelas forças de defesa de Israel, mostrou a verdadeira face do Hamas. Eles não se preocupam com a vida dos civis em Gaza. Repito, para eles a morte de civis é uma estratégia. Há poucos meses atrás, no jornal Wall Street Journal, foi publicada uma matéria abrangente sobre mensagens enviadas pelo líder do Hamas para líderes do exterior. Essas mensagens chegaram ao jornal. Nessas mensagens, Sinwar expressa não só indiferença pela vida dos palestinos, mas um cálculo frio, segundo o qual a continuação dos combates e a morte de mais civis será benéfico para a realização dos seus objetivos militares e políticos. Para nós, a morte de qualquer civil de ambos os lados é uma tragédia, mas infelizmente essa tragédia faz parte da estratégia do Hamas. Continuaremos combatendo os terroristas do Hamas para trazer de volta os 101 sequestrados que ainda estão nas mãos do Hamas nos túneis infernais em Gaza. Pisolato, o que você achou disso aí? Parece que foi uma grande vitória contra os atos extremistas do Hamas, hein? Essa carta do Rafa Salameh, ela até ele não leu ali um trecho, talvez o vídeo fosse um pouco mais longo, tem um trechinho que ele fala, que o próprio Rafa fala, né? Além desses números todos que apareceram no vídeo, ele fala assim, nosso povo não nos tolera mais. Isso a gente apontava desde o começo, a gente não está falando dos palestinos, a gente está falando dos terroristas do Hamas. Nenhuma guerra tem algo bom, guerra é sempre algo ruim, mas às vezes ela é necessária, como é esse caso. A guerra tem justificativas, são guerras reativas, guerras contra o terrorismo. Lembrando que a gente vai completar quase um ano daquele fatídico 7 de outubro do ano passado, né? Já estamos aí com mais ou menos 42 mil mortos, muitos deles civis. Ainda restam daqueles 200 reféns originais daquela rave, que foi no dia 7 de outubro, onde os terroristas invadiram e sequestraram 200 pessoas. Ainda restam, como se disse no vídeo, aí 101. E esse é um pomo da discórdia, né? É sinal de que há algo para ser resolvido, tanto que o Catar e o Egito estão intermediando esta relação. O Hamas pede que as tropas do Netanyahu, de Israel, deixem a faixa de Gaza. O Netanyahu já avisou que não vai sair, porque ele prometeu já há quase um ano que enquanto ele não acabasse com o Hamas, com esse grupo terrorista, ele não desistiria.
porque ele sabe, e a gente conhece a história, sabe como é que funciona. Esse conflito é milenar, né? É uma coisa muito antiga, envolve questões religiosas, territoriais, políticas, influência no mundo ocidental, petróleo, são muitas causas aí envolvidas. Mas para você eliminar terrorismo é impossível. Se você elimina o Hamas hoje, uma nova célula ou um outro grupo renasce. Mas essa guerra tem que terminar com a derrota do Hamas. O Hamas não pode continuar existindo, por mais que nosso governo faça esses olhos moucos, aí, né, ouvidos moucos ao grupo terrorista Hamas, porque é claramente um grupo terrorista. Eu desafio qualquer professor de qualquer área a me convencer que alguém que entra numa festa de civis, com mulheres, com jovens, com adolescentes, com mulheres grávidas, e comete aquelas atrocidades, aqueles vídeos que eles fizeram, se aquilo lá não causa terror em alguém, então eu não sei o que é. Não sei como chamar de outra coisa a não ser terrorismo. Então, sim, Paulo, isso sinaliza que o Hamas está próximo de acabar. Precisa uma intermediação. Tem esperança que o Catar e o Egito, que estão ali nessa negociação, para tentar tirar Israel da faixa de Gaza, negociar os prisioneiros, os reféns, quem sabe a gente consiga encontrar. Sem os líderes, que aos poucos vão morrendo, mas infelizmente o número de civis mortos é maior que o número dos líderes terroristas mortos. Isso sempre acontece em qualquer guerra contra o terror. É importante a gente ressaltar que esse conflito com Hamas já existe há muito tempo, porque o Hamas, né, os palestinos, tiveram tempo, tiveram como se organizar ao longo, né, das décadas para oferecer essa resistência que eles têm oferecido. Né, na verdade, não é nem resistência, né, já é uma ofensiva. E o que acontece agora? Qual é o benefício, né, de se eliminar o grupo extremista de uma vez? Porque o controle dentro da faixa de Gaza será mais acirrado e para se montar uma nova célula vai levar muito tempo ainda, né? Porque aí, obviamente, o controle vai ser muito maior e, consequentemente, o povo ali vai viver um período largo de paz e pode ser que goste muito disso, né, dessa paz que vai existir naquela região e não concorde com a formação de uma nova célula, ou seja, qualquer célula que comece a ser formada vai ser prontamente denunciada. Então eu acredito que uma possibilidade de paz naquela região vem assim com a eliminação de 100% do Hamas. Agora, é impressionante mesmo mostrando essas coisas, né, porque Israel tem mostrado isso aí, ou seja, tem provas para contestar qualquer pensamento em contrário, né? Qualquer corrente, qualquer narrativa em contrário. Mas o que é chato é a gente ver aqui dentro do Brasil pessoas apoiando ainda o Hamas. Né? Você vê que são pessoas que não têm informação, a informação não chega até essas pessoas, mas não chega até essas pessoas porque elas não querem que chegue. Porque é triste esse tipo de coisa. E até onde isso pode chegar aqui no Brasil? Então, o que você tem a dizer disso para a gente encerrar o nosso programa? A sua consideração final. Eu sugeriria a esses, especialmente os brasileiros que têm essa visão estranha dos judeus, que para mim é antissemitismo, que desse uma revisitada nos livros de história do ensino médio e visse se as pessoas comuns, e aqui lembrando que o partido nazista, por exemplo, na Alemanha, chegou ao poder no Reichstag, o parlamento alemão, através da eleição, porque as pessoas também concordavam que os judeus eram nocivos e que aquilo que estava acontecendo, mesmo no Ocidente, na época da Segunda Guerra Mundial, quando as primeiras imagens de campo de extermínio começaram a rolar, não, isso aí é montagem, isso não deve ser verdade, isso não é possível, a descrença diante daquela violência. Aí envolve inclusive a vaidade, né? Quando a vaidade é maior que a verdade para uma pessoa, ela jamais vai admitir que está errada, ela vai continuar insistindo naquela narrativa para reforçar seu próprio ego. Mas eu sugiro revisitar os livros de história, todas as guerras que Israel já enfrentou, a história do povo judeu, então, que é milenária, gigantesca. E veja, não está concordando e dizendo que Israel não está cometendo erros. Claro que deve estar, é uma guerra. Pessoas, infelizmente, civis morrem. Mas é uma guerra reativa, como sempre foi. Se você olhar os livros de história de 1947 para cá, da criação do Estado de Israel, para cá, Israel nunca atacou, ela sempre reagiu. Uma vez atacada, reagia. Uma vez atacada, reagia. Então sempre esperou ser atingida primeiro, para depois reagir. E aí você vê brasileiros, inclusive com formação superior, defendendo o Hamas como movimento político.
Gente, isso aí é de uma absurdidade, é de uma vaidade que beira aí a mediocridade mesmo, infelizmente. Falta de informação. Mas, Pisolato, chegamos então ao final desse nosso bate-papo, né? Muito legal. Muito obrigado pela sua participação e nos vemos de novo na próxima quinta-feira, hein? Claro, obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar aqui contigo, nossa audiência, debatendo o Brasil e o mundo. Um dia, como eu já falei para você, vai ficar histórico. A gente vai entrar aqui só para discutir coisa boa. Tomara, quem Rapaz, sabe. sonhamos com isso, viu, cara? Se Deus quiser. E que Deus te ouça. Um grande abraço, irmão. Até quinta. Tchau. E nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que puder. Também peço que se inscreva. Precisamos alcançar a nossa nova meta e contamos com a sua colaboração. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e nos vemos de novo amanhã. Até lá!